Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Greg Flanagan, um caso ao melhor estilo Sherlock Holmes, que exigiu toda a capacidade de dedução de um investigador para ser resolvido. Vamos aos fatos. Gregory Joseph Flanagan, mais conhecido como Greg, nasceu no dia 26 de dezembro de 1954, na cidade de Lafayette, no estado norte-americano da Louisiana. Ele era filho de Carol e Jane Flanagan e tinha duas irmãs, de nome Cindy e Sondra, e um irmão, de nome Michael. Desde cedo, Greg se mostrou um apaixonado pela vida ao ar livre e por animais. Ainda criança, ele começou a criar peixes, gatos e pássaros em casa. E nas horas vagas, gostava de passar noites em claro ao ar livre para ver o nascer e o pôr do sol. Adorava também nadar em rios e lagos aos arredores de sua cidade, de acampar e de pescar com seu pai. Ainda na juventude, Greg conheceu uma mulher de nome Suzy Aycock, que, na época, era vocalista de uma banda de rock. Eles logo se apaixonaram e começaram um relacionamento, vindo a se casar em 1976. Por essa época, Greg começou a trabalhar como engenheiro em navios de exploração oceânica, o que o levava a ficar longos tempos embarcado e longe de casa. A distância acabou afetando o casamento e cerca de 10 anos depois, o casal se separou, tomando cada um seu rumo na vida. Greg continuou trabalhando por muitos anos como engenheiro em explorações marítimas, até receber na década de 1990 um convite para trabalhar na OGM Land Company. A OGM era uma empresa sediada em Belmont, no Texas, envolvida no meio de exploração de solo e especializada na construção e manutenção de gasodutos e também em mineração. Greg aceitou o convite e abandonou a vida em alto mar. Ao mudar de vida, Greg começou a sentir falta de sua antiga companheira, Suzy. Acreditando que agora possuía uma rotina mais estável, que permitiria um relacionamento de longo prazo, ele procurou e se reaproximou da antiga companheira. Ele logo descobriu que o sentimento era mútuo, e ambos voltaram a se casar no dia 10 de julho de 1998. No início dos anos 2000, Greg alcançou o cargo de vice-presidente da OGM Land Company. Seus constantes compromissos profissionais na sede de empresa, em Belmont, fazia com que ele passasse a semana no Texas, em um quarto de hotel, e retornasse aos fins de semana para casa, em Lafayette, na Louisiana, onde reencontrava Suzy. No dia 15 de setembro de 2010, uma quarta-feira, Greg estava em uma de suas viagens semanais a serviço, em Belmont, hospedado no quarto 348 do MCM Elegant Hotel. Como já era seu costume, ao retornar do trabalho, ele não saía do hotel, jantando no próprio quarto. Naquela noite, Greg ligou o ar-condicionado no máximo, outro velho costume seu, inclusive sua preferência por ambientes gelados era bem conhecida, e se sentou na cama, recostado em dois travesseiros colocados na cabeceira. Para evitar sujar a colcha, ele estendeu uma toalha de rosto branca no colo, onde colocou um cinzeiro, um maço de cigarros, um isqueiro, seu celular BlackBerry, o controle remoto da TV e uma barra de chocolate. Ele começou então a fumar e a partir os pedaços do chocolate enquanto assistia a TV. O filme escolhido para aquela noite foi O Homem de Ferro 2. Greg, porém, nunca assistiria ao seu final. Pouco depois das 19 horas, Greg recebeu um e-mail da esposa Suzy no BlackBerry. Ela estava tendo dificuldades na declaração do imposto de renda e o marido a ajudou. Logo depois disso, Greg sentiu uma dor súbita e avassaladora. Ergueu-se, saiu da cama e começou a se mover em direção à porta. Ele jamais, entretanto, chegou à saída do quarto. Após apenas alguns passos,
ele tombou de joelhos e depois de cara no chão, antes de seu rosto atingir o tapete. Greg estava morto. Na manhã seguinte, Suzy ligou para o escritório de Greg. Marido e mulher geralmente falavam todas as manhãs, mas ele não tinha ligado e não estava atendendo o telefone. Quando dois colegas de trabalho informaram que Greg ainda não tinha aparecido no escritório, Suzy pediu para que eles fossem ao hotel checar o que tinha acontecido. Eles concordaram e se dirigiram de carro até o MCM Elegant Hotel. Ali, os colegas de Greg subiram ao terceiro andar e bateram a porta do quarto 348. Como não houve resposta, pediram ao gerente do hotel para que abrisse o cômodo. Uma vez aberta a porta, os três homens se depararam com Greg morto sobre o tapete, deitado e dobrado, com um cigarro apagado, delicadamente posicionado entre dois dedos rígidos de sua mão esquerda. O quarto estava abafado e excepcionalmente quente. A cor da pele de Greg tinha ficado azul acinzentada e havia uma mancha úmida na região da virilha de seu pijama azul. O detetive da polícia de Belmont, Scott Apple, que você vê aí na imagem, apareceu pouco mais de uma hora depois. Ao ver a cena, ele decidiu que pouco havia ali que o interessasse. Nenhum sinal de arrombamento ou luta era visível. Tudo estava no lugar. Também não havia sangue ou feridas óbvias no cadáver. A carteira de Greg ainda estava no bolso de trás de sua calça e tinha um maço de notas de $100 nela, de modo que a possibilidade de roubo, que já parecia remota, foi completamente descartada. Os hóspedes dos quartos vizinhos não ouviram nada. Enquanto o detetive Apple interrogava todos que estavam no hotel naquele momento, ele disse a quem quisesse ouvir que provavelmente era uma morte de causa natural. Ele chegou a vasculhar os pertences pessoais de Greg à procura de alguma pista de seu colapso, mas não encontrou nada. Suzy mais tarde diria a ele que Greg quase nunca ia ao médico. Ele era naturalmente desconfiado de tudo que se relacionasse à medicina e perigosamente indiferente à sua própria saúde e boa forma. Ele não se exercitava e fumava e bebia diariamente. Esse quadro trazido por Suzy apenas sedimentou a ideia de Apple de que a morte havia se dado por causas naturais. Assim, no hotel, a polícia encarou a investigação como rotina. Um fotógrafo capturou imagens para fazer um registro da cena, e o corpo foi levado por um serviço de transporte para o legista do condado de Jefferson para uma autópsia. O médico legista levou 45 minutos para realizar um exame pós-mortem, inspecionando o corpo por dentro e por fora, medindo e pesando órgãos e fazendo as anotações de seus achados. Os achados relatados pelo legista incluíam, externamente, uma abrasão de 1 polegada na bochecha esquerda, onde o rosto de Greg havia batido no tapete, e uma laceração de meia polegada na virilha, sob a área do pijama, que tinha uma mancha úmida. A bolsa escrotal estava inchada e descolorida, e ao seu redor havia uma pequena quantidade de fluido de edema. Isso foi tudo que pôde ser observado no exame externo. O exame interno, porém, se mostrou muito mais intrigante. A caixa torácica exibia uma quantidade surpreendente de sangue e extensos danos internos. Havia também comida parcialmente digerida que foi arrancada de seu intestino. Além disso, o médico encontrou pequenas lacerações no estômago e no fígado, 2 costelas quebradas e um orifício no átrio direito do coração. Os achados eram perturbadores. A condição dos órgãos refletia um trauma grave. Greg havia sido espancado até a morte, ou esmagado. O legista concluiu que o ferimento em seus órgãos genitais provavelmente foi causado por um chute forte. Ele também levou um golpe tão potente no peito que causou danos letais. No laudo oficial, a causa da morte foi classificada como homicídio. Quando o detetive Apple recebeu essa surpreendente notícia, ele imediatamente questionou o legista. O médico disse a ele que Greg havia sofrido o tipo de ferimentos internos graves que se esperaria de vítimas de acidentes ou em alguém encontrado sob um objeto pesado caído. A evidência física não batia com a cena do crime. A menos que Greg tivesse sido espancado até a morte em outro lugar,
e seu corpo tivesse sido devolvido ao quarto e cuidadosamente colocado no tapete, nada na cena poderia ser considerado suspeito. Como um homem apanha tão severamente, a ponto de ter suas costelas fraturadas, os órgãos internos e o coração rompidos, e não há danos significativos ao torso? Além do hematoma e do corte na virilha, o exame externo de Greg não mostrava sinais de espancamento. E como tudo isso ocorreu sem que outros hóspedes ou funcionários do hotel nada tivessem ouvido? Ao longo das semanas e meses seguintes, Apple perseguiu todos os ângulos que ele poderia imaginar para explicar a morte de Greg Flanagan. Mas cerca de 6 meses depois, ele estava em um beco sem saída. Não havia uma motivação clara. Greg parecia não ter inimigos. Seu casamento, até onde todos sabiam, parecia estar indo muito bem. E Suzy aparentemente o idolatrava. Na empresa, também parecia ser querido por todos. Já sua vida no hotel elegante raramente se cruzava com a de outra pessoa. Ele ia para o seu quarto no início da noite e geralmente ficava lá sozinho até de manhã. Greg nunca foi visto no bar. Ele não socializava, não bebia em ambientes públicos ou flertava com mulheres. Um único incidente ocorrido na noite de sua morte estava computado nos registros de manutenção do hotel e era aparentemente inocente. Em algum momento no início da noite, enquanto Greg preparava pipoca pré-embalada no micro-ondas, um mau funcionamento elétrico do aparelho fez a energia cair tanto no seu quarto quanto em quartos ao lado e alguns no andar de baixo. Greg ligou para a recepção para relatar a queda e um funcionário do hotel subiu ao seu quarto para consertar o disjuntor. Esse detalhe, aparentemente sem importância, acabou levando o detetive Apple a duas teorias. A primeira envolvia sexo. Isso porque o funcionário da manutenção do hotel era fichado como criminoso sexual. Será que a abrasão na bolsa escrotal e os ferimentos internos foram causados por algum tipo de ataque bizarro e pervertido? Apple passou muito tempo conversando com o funcionário e analisando seus antecedentes, mas essa teoria nunca foi além de qualquer suspeita. A segunda teoria envolvia um grupo de eletricistas hospedados no hotel. 2 deles estavam no quarto ao lado do de Greg, o 349, que foi afetado pela queda de energia, na noite em que Greg morreu. A teoria era de que algum deles, irritado com a interrupção da força elétrica, teria batido na porta de Greg e, talvez bêbado e irritado, o tivesse ofendido e, em seguida, o agredido. Os eletricistas foram interrogados no dia em que o corpo foi encontrado, mas nenhum deles admitiu qualquer interação com o homem do quarto 348. Semanas se passaram, meses se passaram. Na esperança de descobrir algo novo, em novembro a família ofereceu uma recompensa de $50 mil por informações que levassem a avanços no caso. Entretanto, em última análise, essa recompensa não trouxe qualquer resultado. Desesperada, Suzy contratou um detetive particular de nome Ken Brennan, ex-investigador da polícia de Long Island, em Nova York, e ex-agente da DEA, a Agência Federal Antidrogas dos Estados Unidos. Ken, que você vê aí na imagem, visitou Lafayette em abril de 2011. Ele começou a investigação com Suzy, fazendo-lhe muitas perguntas difíceis sobre o relacionamento deles, sobre a fidelidade de Greg e sobre seguros de vida, acabando por se satisfazer com o fato de que a esposa não tinha um motivo óbvio para matá-lo. Ao fim, Ken disse, abre aspas, deixe-me perguntar mais uma coisa. Havia algo na cena do crime que não parecia certo para você? Algo fora do lugar? Fecha aspas. Suzy disse ter ficado surpresa quando soube que o quarto estava particularmente quente quando os colegas de trabalho de Greg entraram na manhã seguinte à sua morte. Seu marido era famoso por usar o ar-condicionado a toda potência à noite. Ken procurou então o policial que tinha originalmente trabalhado no caso, o detetive Apple. Ele pediu para visitar o quarto 348 do Hotel Elegant, e Apple não apenas concordou com a ideia, como também mostrou a Ken as fotos da cena do crime, os resultados da autópsia e os arquivos da investigação. Após analisar a documentação, Ken, para a imensa surpresa de Apple, anunciou, abre aspas, acho
que sei como esse cara morreu. Acho que sei quando ele morreu. Acho que sei quem o matou. E acho que sei como vamos pegá-lo. Fecha aspas. Apple, como era de se esperar, se mostrou extremamente cético. Ken disse então que precisava apenas checar uma última informação com Suzy. Ele ligou para a viúva para confirmar se Greg era destro, o que ela ratificou. Ele perguntou se ele já havia fumado com a mão esquerda, e ela negou. Ken então apresentou sua teoria Apple. Suzy já havia lhe contado como Greg mantinha seu quarto frio. Isso ajudou a fixar a hora da morte. Pelo que Ken tinha checado, o ar-condicionado desligou com todo o resto quando o disjuntor caiu. Esse horário era conhecido. Os registros do hotel mostravam que o técnico havia deixado o quarto de Greg por volta das 20h30. A televisão voltou a funcionar e aparentemente Greg se esqueceu de ligar o ar-condicionado. Levaria alguns minutos para que a sala esquentasse o suficiente para que ele percebesse, e quando isso aconteceu, ele já estava morto. É por isso que ele foi encontrado em uma sala quente. O cigarro, ainda preso entre os dedos do morto, acabou de vez com a ideia de que Greg havia sido severamente espancado. Mas outro detalhe ligado ao cigarro era ainda mais importante. Se Greg era destro, por que o cigarro foi encontrado em sua mão esquerda? A conclusão de Ken era de que Greg tinha se levantado da cama, provavelmente a fim de buscar ajuda, e se dirigido à porta do quarto, passando o cigarro para a mão esquerda para agarrar a maçaneta com a direita. Além disso, a morte tinha sido rápida o suficiente para que Greg sequer tivesse tido tempo de chegar à porta. Ken estava convencido de que Greg estivera silenciosamente cuidando de sua vida apenas alguns minutos, até mesmo alguns segundos antes de ser morto. Com essas conclusões em mente, Ken e Apple retornaram ao hotel. Ali, eles voltaram a interrogar exaustivamente os funcionários presentes na noite da morte de Greg, até encontrarem um homem chamado Aaron Burke, que relatou ter ouvido claramente o som de um tiro em torno das 21 horas daquele dia. Os detetives imediatamente voltaram ao quarto e começaram a inspecionar o chão, os móveis, as paredes e tudo o que fosse possível. Frustrados por não encontrarem nada após horas de trabalho, eles decidiram deixar o local. Porém, quando estavam prestes a sair, Ken notou um recorte de tecido na parede ao lado da porta que dava para o quarto ao lado. Parecia ser apenas uma proteção para o ponto na parede em que a maçaneta encostava quando a porta era aberta. No entanto, ao abrir a porta, eles notaram que a maçaneta não tocava o tecido, passando mais de 5 centímetros à sua direita. Ken então sugeriu inspecionar o quarto do outro lado da parede, o 349. Ali, no ponto oposto coberto pelo retalho de tecido, uma pequena mancha branca se fazia visível. Ken examinou o local e acabou se dando conta de que se tratava de pasta de dente seca, que havia sido colocada ali para tapar um orifício. Ele imediatamente se deu conta de que uma bala tinha atravessado a parede e que os orifícios de entrada e de saída tinham sido ocultados. Apontando um laser a partir do quarto 349, ficou claro que a trajetória da bala seguia diretamente para a cama de Greg. Ken e Apple foram imediatamente ao escritório do legista responsável pelo caso. Teria sido possível que um ferimento à bala pudesse ter passado despercebido pelo exame forense? Revendo as fotos da autópsia, o ferimento na bolsa escrotal chamou a atenção. Ken perguntou ao legista se aquilo poderia ser um buraco de bala. O médico indicou que sim, mas que também era um ferimento comum em espancamentos. Após verificar mais algumas fotos, Ken examinou com atenção o coração, onde encontrou claramente uma perfuração. Ele mostrou o achado ao legista, que a princípio disse ter pensado se tratar de um ferimento traumático, mas que acabou reconhecendo, após muito questionamento, que poderia ser a perfuração de um projétil, e que essa, inclusive, seria uma explicação muito mais plausível. Convencido, o legista afirmou, abre aspas, a mídia vai me matar por causa disso, fecha aspas. Ele, porém, acabou mudando seu relatório. A situação agora era clara. A bala havia entrado no escroto de Greg e rasgado seus testículos. Como a pele da região é macia e flexível, tinha se dobrado sobre o ferimento de entrada,
tornando-o menos óbvio. Os ferimentos internos traçaram a trajetória fatal da bala, que atravessou a cavidade abdominal e torácica, se alojando no peito de Greg. Restava a Ken e a Apple voltar a interrogar os eletricistas hospedados no quarto 349 na noite da morte de Greg. Eles eram Lance Miller e Tim Steinmetz. A princípio, eles negaram qualquer envolvimento com o ocorrido, mas após muita pressão, acabaram cedendo. Interrogados separadamente, eles admitiram o seguinte cenário: ambos estavam bebendo cerveja no quarto, acompanhados de um terceiro eletricista hospedado em outro andar, de nome Trent Pazano. Em algum momento, Lance pediu a Trent que fosse buscar uma garrafa de uísque em seu carro e também sua pistola, uma 9mm. Quando Trent voltou, Lance sacou a arma e, para alarme dos demais, começou a brincar com ela. Ele apontou para Tim, que se jogou no chão e o xingou. Lance então apontou na direção de Trent, ao pé da cama, quando a arma acidentalmente disparou. Trent pensou por um instante que havia sido atingido, mas depois se virou e viu um buraco na parede atrás dele. Desesperado, Lance então embrulhou a arma e a levou de volta ao carro. Quando regressou, Lance, querendo esquecer o incidente, chamou Tim e Trent para descerem para o bar do hotel. Os três disseram não saber se havia alguém hospedado ao lado, mas na manhã seguinte ficaram perturbados ao descobrirem que alguém tinha falecido ali. Entretanto, a preocupação logo passou quando eles ouviram comentários de que a morte havia sido evidentemente natural. Tim e Trent aceitaram um acordo de imunidade da promotoria em troca do testemunho contra Lance Miller, que você vê aí na imagem. Lance foi a julgamento pelo assassinato de Greg em outubro de 2012 e acabou condenado a 10 anos de prisão por homicídio culposo. O depoimento ao tribunal do detetive Ken, o grande responsável por resolver o caso, foi particularmente impactante. Abre aspas. A vítima era importante para todos aqui, e não vamos deixar isso ser varrido para debaixo do tapete. Isso não é um acidente. Um acidente é quando alguém entra, tira a arma, dispara a arma e, Deus me livre, alguém é atingido. Isso é uma coisa. É completamente diferente quando alguém traz uma arma que não deveria estar ali, caindo de bêbado, brincando com uma pistola. As pessoas com ele perceberam que algo ruim podia acontecer. Ele disparou um tiro que quase matou o cara com quem ele estava. Então, ele mata alguém do outro lado da parede. Ele sabe que isso é algo que pode acontecer. É um hotel cheio de hóspedes. Ele nem se preocupa em bater na porta ao lado para ver se alguém está ferido. E depois disso, a resposta dele para tudo isso é ir se embebedar um pouco mais no bar do hotel? E então, quando ele vê um corpo sendo retirado no dia seguinte e ele tem 100% de certeza que matou alguém, ele decide não dizer nada sobre isso. Sabe o que é isso? Isso é um assassinato. Então, se você acha que vamos esquecer isso, pense novamente, porque isso não está acontecendo. Fecha aspas. Mais tarde, Suzy, a viúva, disse que observou o rosto de Lance enquanto a sentença era pronunciada e que ele parecia terrivelmente chocado. Isso foi bom, ela pensou. Ele está chocado, mas não tão chocado quanto meu marido ao receber aquele tiro. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.